O passado pré-histórico do nosso planeta está repleto de criaturas ainda mais assustadoras que os dinossauros. Por isso, no vídeo de hoje, vamos apresentar os 15 animais que eram mais assustadores que os dinossauros, começando pelo número 15, Jaquelóptero. Conheça o jaquelóptero, o colossal predador da América do Norte durante o início do período devoniano. Um verdadeiro titã aquático que dominava as águas doces com uma habilidade impressionante. Apesar do nome enganoso de escorpião do mar, ele era muito mais do que um simples animal marinho prosperando em ambientes hostis de tempos remotos. Imagine essa criatura monstruosa, equipada com quelíceras e olhos compostos que garantiam visão precisa e poderosa. Uma vantagem que o tornava um predador de elite. O jaquelóptero dominava seu ecossistema, provocando terror em tudo ao seu redor. O que realmente o destacava não era apenas seu apêndice confuso, mas a combinação letal de características que o tornavam o peso pesado definitivo do mundo animal. Um telson triangular, pinças enormes e membros dianteiros que anunciavam o fim de qualquer presa. E o tamanho importa. Muito. Suas pinças dianteiras mediam impressionantes 35 centímetros, mesmo com parte do corpo faltando. Estima-se que o jaquelóptero poderia alcançar até 2,5 metros de comprimento. Isso faz dele não só o maior euriptérido, mas o maior artrópode já registrado. Mas não se engane com o tamanho. Sua estrutura corporal era leve, o que sugere que, apesar de ser o maior, talvez não fosse o mais pesado. Outras espécies mais robustas, como o hiperóptero, podem ter superado o jaquelóptero em massa corporal. Número 14. Meganura. Se você não gosta de insetos, é melhor desviar o olhar. De volta ao final do período carbonífero, surge a meganura, um gênero monstruoso de insetos que rompeu os limites do tamanho e espalhou terror pelo céu cerca de 300 milhões de anos atrás. Esqueça tudo o que você conhece sobre libélulas. A meganura era a predadora aérea suprema de sua época. Com envergadura de mais de 60 centímetros, ela pertencia à família Meganeuridae, um grupo de libélulas gigantes que dominaram os céus entre o final do Carbonífero e o início do Permiano. Seus olhos, enormes em relação ao corpo, observavam suas presas com precisão mortal, enquanto espinhos em suas pernas funcionavam como armadilhas fatais. Exames indicam que algumas meganuras pesavam entre 100 e 150 gramas. No entanto, seu grande tamanho também trazia vulnerabilidades, especialmente o risco de superaquecimento. A explicação para esse gigantismo está relacionada aos altos níveis de oxigênio atmosférico na época, que permitiam o crescimento exagerado dos insetos. Essa hipótese, antes descartada, tem ganhado força nos últimos anos. Outra teoria propõe que a ausência de predadores vertebrados aéreos permitiu a evolução dessas proporções gigantescas, como parte de uma corrida evolutiva entre herbívoros e seus predadores. Número 13. Smilodon. Entre no mundo do Smilodon, o famoso predador de dentes de sabre que vagava pelas Américas durante o Pleistoceno, deixando sua marca nos ambientes por onde passou. Frequentemente chamado de tigre dentes de sabre, o Smilodon era, na verdade, um felino robusto, pertencente a uma subfamília extinta que desafiava os padrões dos felinos modernos. Nomeado em 1842, seu nome significa literalmente faca de 2 gumes com dentes. Esse gênero possuía 3 espécies conhecidas, todas com corpo musculoso e presas superiores extremamente longas, verdadeiros gigantes entre os felídeos. Na América do Norte, ele caçava grandes herbívoros como bisões e camelos com impressionante eficácia. Os maiores achados fósseis foram feitos nos poços de piche de La Brea, em Los Angeles. Ao migrar para a América do Sul, o Smilodon se adaptou a novas presas como o Toxodon e o Leptoptern, mantendo sua presença em áreas abertas e florestadas. Sua extinção coincidiu com o desaparecimento da megafauna nas Américas. A dependência de presas grandes, combinada com mudanças climáticas e impactos humanos, provavelmente contribuíram para seu desaparecimento. Mas seu fim ainda é envolto em mistério. Número 12. Endoceras. O antigo gigante dos mares, Endoceras, dominava as profundezas dos oceanos entre os períodos Ordoviciano Médio e Superior, há cerca de 485 a 419 milhões de anos. Nomeado por sua estrutura interna em forma de chifre, o Endoceras era um cefalópode nautiloide com concha reta e imponente. Sua seção transversal era ligeiramente mais larga que alta, afinando nas extremidades jovens e exibindo suturas transversais retas.
Ele possuía um sifúnculo de grandes dimensões, localizado próximo à margem ventral, com segmentos côncavos na juventude e estrutura tubular na fase adulta. Embora se assemelhasse ao gênero Cameroceras, o Endoceras se destacava por seu posicionamento sifúncular distinto. Imaginá-lo repousando no fundo do mar, aguardando pacientemente sua presa, nos mostra sua estratégia de caça, emboscada e precisão. Indivíduos mais jovens, com corpo comprimido, provavelmente eram mais ativos e móveis. No Museu de Zoologia Comparada, há um exemplar com quase 3 metros de concha preservada. Estima-se que sua extensão total ultrapassava 6 metros, fazendo dele o maior cefalópode de concha reta do registro fóssil. Número 11. Dunkleosteus abra bem a boca para o Dunkleosteus, o titã oceânico que reinava nas águas do período Devoniano Superior entre 382 e 358 milhões de anos atrás. Um dos primeiros superpredadores a dominar completamente seu ecossistema, esse peixe blindado foi uma verdadeira maravilha pelágica, mestre absoluto das águas abertas. A história do Dunkleosteus começa em 1867, quando Joe Terrell, dono de hotel e paleontólogo amador, encontrou fósseis nas falésias do Lago Erie, próximo a Sheffield Lake, em Ohio. O achado revolucionou a paleontologia marinha e revelou a grandiosidade de um dos maiores peixes carnívoros já existentes. Inicialmente mal identificado, o Dunkleosteus acabou sendo reconhecido como uma espécie distinta, dominando os mares com um mecanismo de abertura de mandíbula inacreditável. Seu sistema de 4 alavancas ligava o crânio, a couraça torácica, a mandíbula inferior e os músculos mandibulares, permitindo uma abertura veloz e poderosa, completando o movimento em apenas 50 a 60 milissegundos. Seu poder de mordida era simplesmente devastador, alcançando até 600 kg-força. A mais alta já registrada entre peixes fósseis, o suficiente para perfurar a couraça de presas como amonoides e outros placodermos. Apesar de inicialmente ser visto como um nadador lento, novas evidências sugerem que o Dunkleosteus podia alcançar velocidades surpreendentes, capaz de capturar até peixes ágeis como o Ortacanthus. Além disso, fósseis com restos regurgitados de ossos de peixe indicam que ele tinha o hábito de vomitar partes indigeríveis de suas presas, mostrando inteligência ecológica e uma dieta complexa. Número 10. Sarcosuchus. Prepare-se para conhecer o Sarcosuchus, uma verdadeira lenda pré-histórica, também conhecido como o crocodilo carnívoro colossal, que vagava pelas vastas planícies alagadas da África e da América do Sul durante o período Cretáceo Inferior. Esse impressionante réptil dominou seu ambiente natural por um intervalo de tempo estimado entre 133 e 112 milhões de anos atrás, deixando uma marca duradoura na história dos grandes predadores do planeta. Seu nome vem das palavras gregas sarx, que significa carne, e sulcos, crocodilo, traduzido livremente como crocodilo de carne, uma descrição bastante precisa de sua natureza feroz. O Sarcosuchus imperator, sua espécie mais conhecida, foi identificado como um dos maiores répteis carnívoros já registrados. Estimativas sugerem que ele media entre 9 e 9,5 metros de comprimento, pesando entre 3.800 e 4.700 quilos. Números impressionantes até mesmo para os padrões dos gigantes pré-históricos. Os primeiros fósseis foram descobertos no deserto do Saara durante expedições realizadas entre 1946 e 1959. No entanto, a verdadeira dimensão e importância dos Sarcosuchus só vieram à tona com as descobertas feitas em 1997 e 2000, quando uma expedição liderada pelo renomado paleontólogo americano Paul Sereno revelou 6 novos espécimes que trouxeram informações valiosas sobre sua anatomia e evolução. Uma das características mais intrigantes dos Sarcosuchus era uma estrutura arredondada na ponta do focinho, semelhante à que se observa em gaviais modernos. No entanto, diferentemente dos gaviais, nos quais essa característica é geralmente associada a diferenças entre os sexos, nos fósseis dos Sarcosuchus ela aparece em todos os exemplares, o que levanta hipóteses sobre sua função, ainda não compreendida pela ciência. Para estimar o tamanho total da criatura, os cientistas utilizaram a proporção entre o comprimento do crânio e o corpo inteiro, com base em crocodilianos modernos como o gavial e o crocodilo marinho.
O maior crânio encontrado indica um corpo de aproximadamente 8 metros e 20 centímetros, com um peso em torno de 8.800 quilos. Esses números não apenas superam estimativas anteriores, como também consolidam os sarcossútios como um dos maiores predadores que já existiram em terra firme e ambientes aquáticos. Número 9. Titanoboa. Agora é hora de mergulhar no mundo aterrorizante da Titanoboa, uma cobra de proporções tão gigantescas que reescreveu tudo o que sabíamos sobre serpentes e sobre os limites do gigantismo no reino dos répteis. Esse monstro constritor habitou as regiões tropicais da atual Colômbia durante o Paleoceno Médio e Tardio, logo após a extinção dos dinossauros, entre aproximadamente 60 e 58 milhões de anos atrás. A Titanoboa serregionensis, como foi formalmente nomeada, é considerada a maior serpente que já existiu no planeta. O primeiro exemplar foi descoberto no início dos anos 2000 por uma equipe do Instituto Smithsonian de Pesquisas Tropicais. Inicialmente, os cientistas encontraram apenas vértebras e costelas torácicas fossilizadas, mas essas amostras foram suficientes para causar espanto. Estudos posteriores encontraram fragmentos do crânio e dentes, que ajudaram a desvendar melhor a anatomia e hábitos da criatura. Estima-se que a Titanoboa podia alcançar até 13 metros de comprimento, com possibilidade de alguns indivíduos terem ultrapassado os 14 metros. Seu peso era igualmente surpreendente, variando entre 1.400 e até 4.000 quilos. Essa serpente superava com folga o antigo recordista, o Gigantophis, que viveu no atual Egito durante o Eoceno. Durante muito tempo, acreditava-se que a Titanoboa fosse um predador terrestre, especializado em grandes mamíferos. No entanto, a análise dos ossos do crânio e dos dentes revelou uma anatomia adaptada para a caça de peixes, o que significa que ela provavelmente era uma predadora aquática com dieta piscívora. Sua arcada dentária, estrutura palatina e o número de dentes indicam uma relação mais próxima com serpentes modernas que vivem em rios e consomem peixes como principal fonte de alimento. As estimativas de tamanho foram feitas através da comparação entre suas vértebras fossilizadas e as de serpentes modernas, especialmente jiboias. Os dados revelaram que exemplares com vértebras intactas podiam medir 13 metros, e o achado de 8 outros indivíduos com dimensões similares reforça que esse porte gigantesco não era uma anomalia, mas sim o padrão da espécie. Número 8. Hallucigenia. Em 1977, o paleontólogo britânico Simon Conway Morris escavou uma das criaturas mais estranhas já encontradas no registro fóssil, a Hallucigenia. Vinda do xisto Burgess, localizado nas montanhas rochosas do Canadá, essa pequena criatura de menos de 2 centímetros de comprimento parecia saída de um pesadelo surrealista, tanto que recebeu esse nome justamente por sua aparência alucinante. Inicialmente, Conway Morris acreditava que se tratava de um verme que caminhava sobre 7 pares de espinhos duros e exibia 7 tentáculos móveis nas costas. Essa interpretação desconcertante gerou décadas de debate até que novos fósseis descobertos na China em 1991 revelaram parentes próximos com placas dorsais em vez de espinhos, o que levou os cientistas a perceberem que o fóssil da Hallucigenia havia sido interpretado de cabeça para baixo. A reorientação do fóssil solucionou parte do mistério, mas outro dilema persistia: onde ficava a cabeça? Morris acreditava que era uma estrutura inflada em uma das extremidades, mas em 1992, o paleontólogo R. A. Robison sugeriu que poderia ser apenas uma mancha pós-morte. Avanços posteriores permitiram análises mais detalhadas e revelaram a presença de espinhos defensivos, olhos simples, dentes em torno da boca e até dentes na faringe, características que indicam um sistema de alimentação por sucção, com dentes internos evitando o refluxo de alimentos. Mesmo com todos esses detalhes revelados, o que a Hallucigenia comia ainda é uma questão em aberto. No entanto, seus dentes faríngeos e a forma de sua boca indicam que ela se alimentava de partículas pequenas ou de matéria orgânica suspensa na água. Seu corpo era segmentado e as pernas terminavam em garras, sugerindo que ela caminhava no fundo do mar usando seus apêndices flexíveis. A hallucigenia ocupa um lugar especial na história evolutiva dos panartrópodes, um grupo que inclui insetos, crustáceos e vermes segmentados. Seu estudo ajudou os biólogos a entender melhor as origens e a diversidade desse grupo,
revelando os caminhos complexos da evolução durante o período cambriano. Número 7. Arthropleura. A Arthropleura foi uma criatura verdadeiramente gigantesca, pertencente a um gênero extinto de milípedes que dominou a Terra durante os períodos Carbonífero e início do Permiano. Há aproximadamente 345 a 290 milhões de anos. Ela viveu em regiões hoje ocupadas pela América do Norte e Europa, e alcançou tamanhos simplesmente absurdos para um invertebrado terrestre. Os registros fósseis indicam que esses animais podiam ultrapassar os 2,5 metros de comprimento, sendo considerados os maiores invertebrados que já caminharam em terra firme. Pegadas fossilizadas com até 50 centímetros de largura foram encontradas em locais como Joggins, na Nova Escócia, provando que a Arthropleura realmente se deslocava por grandes áreas. Seu corpo era formado por segmentos trilobados, cobertos por placas dorsais resistentes e bem desenvolvidas, que formavam uma armadura protetora. A ausência de grandes predadores vertebrados terrestres e os elevados níveis de oxigênio atmosférico permitiram que esses milípedes atingissem proporções colossais. Estudos indicam que a Arthropleura possuía entre 28 e 32 segmentos corporais, com pernas simétricas que a ajudavam a se locomover com estabilidade sobre o solo irregular. Ao contrário da crença popular de que vivia escondida sob a vegetação densa, evidências sugerem que ela era ativa em áreas abertas, mesmo após o colapso das florestas tropicais carboníferas. A dieta da Arthropleura ainda é tema de discussão entre os cientistas, mas o consenso atual é de que ela era herbívora. Provavelmente se alimentava de esporos, folhas caídas e sementes. Seu grande tamanho exigia uma enorme quantidade de alimento diário, e seu sistema digestivo deveria ser altamente eficiente para extrair nutrientes de vegetais fibrosos. Quanto à sua extinção, teorias mais antigas apontavam o fim das florestas tropicais como a principal causa. No entanto, propostas mais recentes consideram fatores como a diversificação dos tetrápodes e a crescente aridez do clima nas regiões equatoriais como responsáveis por sua desaparição definitiva. Número 6. Megalodon. Prepare-se para conhecer o Megalodon, o tubarão mais colossal que já percorreu os oceanos do planeta. Esse superpredador marinho pertence à extinta família Otodontidae e é conhecido cientificamente como Otodus megalodon. Ele viveu durante os períodos Mioceno e Plioceno, ou seja, entre aproximadamente 23 milhões e 3,6 milhões de anos atrás. Apesar de sua fama global como o maior tubarão da história, o que sabemos sobre sua aparência real ainda é limitado. Isso acontece porque a maioria dos fósseis de Megalodon são dentes ou fragmentos da coluna vertebral, uma vez que a cartilagem, o material que compõe grande parte do esqueleto dos tubarões, raramente se fossiliza. Por esse motivo, reconstruções do corpo do Megalodon ainda são tema de debate científico. Alguns pesquisadores acreditam que o Megalodon tinha uma aparência similar à do tubarão branco atual, mas em uma versão muito mais encorpada e poderosa. Outros, no entanto, sugerem que ele pode ter tido um formato corporal diferente, mais próximo dos tubarões lixa ou dos tubarões-baleia. As estimativas de tamanho são impressionantes. Um indivíduo com 16 metros de comprimento poderia pesar até 48 toneladas. Já um exemplar com 17 metros ultrapassaria 59 toneladas, enquanto os maiores, com cerca de 20 metros, poderiam atingir um peso de mais de 103 toneladas. Esses números fazem do Megalodon o maior tubarão macropredador de todos os tempos. Sua alimentação era igualmente imponente. Estudos indicam que o Megalodon se alimentava de presas grandes, como baleias, focas e tartarugas marinhas. Enquanto os tubarões modernos atacam por baixo, visando áreas mais macias, o Megalodon provavelmente utilizava suas mandíbulas incrivelmente potentes para romper diretamente o tórax da presa, perfurando órgãos vitais como coração e pulmões. O que mais se encontra nos registros fósseis são seus dentes, peças triangulares, serrilhadas nas bordas, com estrutura espessa e base em formato de V visível. Esses dentes podiam medir mais de 18 centímetros de altura, sendo os maiores já encontrados em qualquer espécie de tubarão. Essas características confirmam seu lugar como o maior predador dos mares do passado e um dos mais temidos da história natural. Número 5. Andrew-Sarcus. O Andrew-Sarcus é uma das criaturas mais misteriosas da pré-história.
um mamífero carnívoro gigante do período Eoceno Médio, que viveu há cerca de 45 milhões de anos nas regiões que hoje correspondem à Mongólia. Seu nome foi dado em homenagem ao naturalista Roy Chapman Andrews, líder da expedição que encontrou o fóssil original em 1923. O que torna o Andrews-Sarcos particularmente intrigante é o fato de que ele é conhecido a partir de um único crânio fossilizado. Apesar disso, esse único vestígio foi suficiente para inspirar uma série de hipóteses, representações artísticas e estudos paleontológicos sobre sua aparência, comportamento e papel ecológico. O crânio, que lembra o de um lobo, porém em escala monumental, permitiu aos cientistas estimar suas dimensões. A partir de comparações com mamíferos modernos e fósseis de espécies semelhantes, acredita-se que o Andrews-Sarcos media cerca de 3,5 metros de comprimento, tinha cerca de 1,80 m de altura nos ombros e pesava entre 500 e 1.000 quilos. Sua aparência tem sido frequentemente representada como a de um superpredador quadrúpede com focinho alongado, corpo musculoso e pelagem densa. Algumas representações artísticas adicionam padrões como listras ou manchas à sua pele, mas essas são especulativas, já que não há dados suficientes sobre a coloração real de sua pelagem. Uma das características mais notáveis é a grande protuberância nas costas, que pode ter servido como ponto de ancoragem muscular para sustentar sua cabeça descomunal. Isso também levanta teorias sobre sua força de mordida, que provavelmente era extremamente poderosa, permitindo que esmagasse ossos ou conchas. Embora sua dieta exata ainda seja debatida, muitos cientistas acreditam que ele se alimentava de tartarugas, moluscos e carcaças de animais próximos a ambientes costeiros. Com uma mandíbula robusta e dentes grandes e fortes, ele estava perfeitamente adaptado para quebrar carapaças e mastigar presas duras. Apesar de tantas incertezas, o Andrews-Sarcos continua sendo uma peça-chave para entender a diversidade dos grandes mamíferos carnívoros do passado. Número 4. Phorus rhacus. O Phorus rhacus é um dos representantes mais famosos das chamadas aves do terror, um grupo de aves carnívoras e incapazes de voar que dominaram a América do Sul durante boa parte do período Cenozoico. Vivendo há aproximadamente 53 milhões de anos, esse predador pré-histórico impôs respeito tanto pelo tamanho quanto pela ferocidade. Enquanto seus parentes modernos mais próximos são aves muito menores, como as seriemas, o Phorus rhacus podia atingir até 3 metros de altura e se destacava como um dos maiores predadores de seu ecossistema. Ele usava suas longas pernas para correr com grande velocidade pelas planícies sul-americanas, em busca de presas que não pudessem escapar de sua investida fulminante. Uma de suas espécies mais conhecidas, a Titanis walleri, chegou até a América do Norte, alcançando áreas como Texas e Flórida, o que demonstra a incrível adaptabilidade dessas aves a novos ambientes após a formação do Istmo do Panamá. Sua migração foi um marco na troca de fauna entre os continentes. O principal destaque anatômico do Phorus rhacus era seu pescoço altamente flexível. Apesar de parecer curto, ele era dividido em 3 regiões distintas com diferentes níveis de mobilidade. Essa estrutura permitia ataques precisos, com movimentos rápidos e potentes direcionados para baixo, semelhantes a um machado golpeando com brutalidade. O bico, por sua vez, era extremamente resistente, fundido em uma peça rígida que funcionava como uma arma natural. Tomografias realizadas em crânios fossilizados revelaram que esses animais exerciam uma força vertical concentrada, ao contrário de movimentos laterais, o que os tornava especialistas em esmagar crânios de presas menores. Evidências fósseis indicam que o Phorus rhacus não apenas matava rapidamente, como também engolia suas presas inteiras. Fragmentos de ossos regurgitados sugerem um comportamento semelhante ao das corujas, que vomitam as partes não digeridas. Durante o Mioceno, essas aves prosperaram nos ambientes de savana, mas sua supremacia foi ameaçada com a chegada de predadores mamíferos vindos do norte, como cães, ursos e felinos, após a conexão entre as Américas. Essa competição intensa pode ter contribuído significativamente para sua extinção. Número 3. Livyatan. Do fundo do Mioceno surge o Livyatan, um cachalote gigante e extinto representado pela espécie Livyatan melvillei. O nome homenageia o monstro bíblico Leviatã e o autor de Moby Dick, Herman Melville. Vivendo há cerca de 10 milhões de anos, o Livyatan foi um dos maiores predadores marinhos de sua época. Fósseis foram encontrados em lugares tão diversos quanto Chile,
Argentina, Estados Unidos e Austrália, indicando uma ampla distribuição global. Ele rivalizava com as orcas modernas em comportamento predatório e atacava baleias, focas e outros mamíferos marinhos. Podia atingir entre 13 e 17 metros de comprimento, com dentes de até 35 centímetros, os maiores dentes de qualquer animal conhecido, excluindo presas. Seu crânio tinha uma cavidade longa onde se localizava o órgão de espermacete, usado possivelmente para ecolocalização, comunicação, controle de flutuação ou até disputas entre machos. Ao contrário dos cachalotes modernos, o Leviathan tinha dentes funcionais tanto na mandíbula superior quanto na inferior, projetados para cortar e rasgar carne. Possuía 22 dentes na mandíbula inferior e 18 na superior. Uma contagem inferior à de outros cachalotes, mas suficiente para confirmar seu estilo de caça ativo. Com o tempo, a ascensão das baleias filtradoras de grande porte e o surgimento de orcas e golfinhos predadores reduziram o número de presas menores, o que pode ter contribuído para a extinção desse monstro marinho. Número 2. Helicoprion. O Helicoprion é um gênero extinto de peixes semelhantes a tubarões, conhecido quase exclusivamente por suas mandíbulas em espiral, chamadas de espirais dentárias. Esses fósseis enigmáticos datam do período Permiano, há cerca de 280 milhões de anos. O que mais chama a atenção no Helicoprion é sua arcada dentária em forma de espiral logarítmica, localizada na mandíbula inferior. Essas espirais podiam alcançar até 56 centímetros de diâmetro, sugerindo animais com mais de 7,5 metros de comprimento, tamanhos comparáveis ao tubarão-elefante atual. Embora o corpo do Helicoprion seja pouco conhecido, algumas evidências apontam para um peixe de águas abertas com nadadeira dorsal grande, nadadeira caudal bifurcada e ausência de nadadeiras pélvicas e anais. Suas quilhas corporais indicam uma forma adaptada à caça ativa. Acredita-se que ele se alimentava de presas de corpo mole, como lulas e cefalópodes. As espirais dentárias funcionariam como ferramentas para triturar e arrancar conchas de amonoides ou nautiloides. Curiosamente, os dentes não mostram sinais de desgaste, reforçando a ideia de uma dieta baseada em presas moles. O Helicoprion é uma relíquia fascinante do Oceano Antigo, com uma adaptação tão única que ainda hoje desafia paleontólogos e entusiastas do mundo todo. Número 1. Gigantopithecus. E no topo da lista está o Gigantopithecus, o maior primata que já existiu. Essa espécie extinta viveu no sul da China entre 2 milhões e 300 mil anos atrás e permanece envolta em mistério e especulação. Representado pela espécie Gigantopithecus blacki, ele é conhecido apenas por dentes e mandíbulas fósseis. Estimativas baseadas nesses fragmentos sugerem um peso entre 200 e 300 quilos, com os machos sendo significativamente maiores que as fêmeas. Os dentes do Gigantopithecus são impressionantes. Os caninos e incisivos eram reduzidos, funcionando como molares, e os pré-molares e molares eram enormes, com esmalte de até 6 milímetros de espessura, ideais para triturar plantas fibrosas e resistentes. Reconstruções artísticas o retratam como um gorila gigante, com possível pelagem espessa e uma dieta herbívora variada. Frutas, raízes, caules e sementes. A robusta mandíbula era útil para lidar com alimentos abrasivos e duros, muitas vezes misturados com terra. Sua extinção, por volta de 300 mil anos atrás, está ligada a mudanças climáticas e à redução das florestas, seu habitat preferido. A presença humana arcaica na região pode ter sido mais um fator em sua queda. Na criptozoologia, o Gigantopithecus ganhou fama por supostamente inspirar o mito do pé grande e do Yeti. Em 1960, o zoólogo Vladimir Tsulchinov chegou a comparar pegadas de Yeti com o tamanho estimado desse primata, uma conexão que ainda hoje alimenta o imaginário popular, mesmo sem respaldo científico. E aí, qual desses animais pré-históricos você achou mais assustador do que os dinossauros? A natureza do passado foi cheia de gigantes bizarros e predadores implacáveis, e a cada nova descoberta, a história da vida na Terra fica ainda mais surpreendente. Se curtiu esse vídeo, não esquece de deixar seu like, se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder nenhum conteúdo novo sobre o mundo pré-histórico.